Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Este é o nosso primeiro encontro com o ano que acaba de nascer. Ele ainda é bebê, tem apenas 5 dias de vida. Ainda é tempo de eu desejar, em nome dos meus colegas aqui, a todos um feliz ano novo. Que ele se prolongue da mesma forma como começou para todos vocês. E que vocês tenham muitas realizações, mas sobretudo que, num programa como esse, devo falar, que se encontrem verdadeiramente com Deus em 2014. É o ano da graça, é um ano a mais na nossa biografia. Que nós cresçamos e amadureçamos e não deixemos de caminhar. Bem, Padre, nós terminamos o ano e terminamos também o Evangelho de João. Exato. De modo que teríamos agora que seguir a leitura com outro texto. E nós recebemos muitos pedidos de telespectadores para iniciar a leitura do livro do Gênesis, se o senhor permitisse. Com todo prazer, com todo prazer. Só que, pelo que você me disse antes do programa, agora, parece que são os 11 primeiros capítulos, não é? Isso. Foi isso que eu entendi. Foi. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Então, nada a objetar. Pelo contrário, é um prazer para mim falar. Há telespectadores que admiram que eu fale sem leitura, que eu não use texto aqui para dar uma aula, porque no fundo é uma aula, estou aqui, embora em estilo light, em estilo de conversa, não é? Mas devo dizer a esses que eu não sou nenhum super-homem, que eu não sou um semideus, que eu não sou um herói. Eu sou simplesmente uma pessoa que se debruçou sobre os livros desde a mais tenra idade. Com 11 anos de idade, eu fui para o seminário e outra coisa não faço até hoje a não ser dar aulas, ministrar aulas e estudar. Minha vida correu assim. Nunca fui um pároco, nunca tive uma administração paroquial, ou tenho aqui na arquidiocese o diaconato permanente nas minhas mãos, mas é o único apostolado, digamos, a única provisão que eu tenho. Celebro missa numa paróquia todos os dias, mas não tenho cura de almas. Também devo dizer que de segunda a sábado eu estou com as manhãs ocupadas. Sábado é com você. O senhor nunca foi pároco? Fui pároco uma vez em Paris e a segunda vez em Montreal, que no Brasil nunca. Nunca foi pároco. Aqui no Brasil, o senhor dá aulas aqui há quantos anos? Olha, desde que cheguei de Roma, cheguei de lá em 70, final de 76, 77. Então são quase 40 anos. Quase 40. Quase 40 anos. Eu não era assim há 30 anos atrás, o senhor já começou a dar aula? Já. Naquela época. Então, podemos dizer que de 76, 77 para cá, uma boa parte do clero da Arquidiocese de São Paulo foi seu aluno. Não só uma boa parte do clero de São Paulo, mas de outras dioceses também. Eu tenho bispos e arcebispos que foram meus alunos. Então o senhor não só formou vigários, como padres, como bispos também, bispos, né? E arcebispos. Poderia citá-los alguns aqui, que foram meus alunos então, e afirmam isso até hoje. Sítios. Sítios. Por exemplo, Dom Tomé. Dom Dimas Lara. Dom Moacir. Que graça, arcebispo de Ribeirão Preto. Foram meus alunos. Foi uma dedicação à igreja diferente de uma vida pastoral, de uma vida... Eu espero ter contribuído para a igreja de acordo com o meu carisma e com a minha biografia e com a minha vida pessoal. Uns são evangelistas, outros são pastores, outros são apóstolos, outros são doutores. Eu espero que a minha função tenha sido essa última aí e que eu tenha contribuído diretamente para o clero, um bom número de sacerdotes, não só de São Paulo, mas do Brasil, me tiveram e me têm
como professor ou ponto de referência em exegese, e espero que desta maneira, diretamente a eles, indiretamente ao povo, eu tenha contribuído. E contribuiu também com 100% dos diáconos da Arquidiocese de São Paulo. Desde que vocês foram fundados Em 2000, em agosto de 2000, eu estou com vocês, não é? Isso Você mesmo. foi a primeira turma, e de lá para cá, agora você é o secretário da escola, e de lá para cá nós estamos juntos, e já há 70 praticamente são diáconos ordenados Isso mesmo. aqui na nossa arquidiocese, né? Homens casados, porém fazendo parte do clero, não são sacerdotes, mas fazem parte do clero e dedicam boa parte de suas vidas à pastoral. Eles devem, e isto ele sabe melhor do que eu, eles devem conjugar bem, e nem sempre é fácil, o sacramento do matrimônio, a vida conjugal, com a vida diaconal. Caso contrário, o matrimônio está sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro Nós lugar. não queremos nunca separar o marido da mulher, nem para trazer o marido para a igreja. Aliás, essa é uma orientação da escola diaconal, né? Que a primeira vocação do diácono permanente é o matrimônio. Então, que ele permaneça casado. Se o diaconato... Isso haveria um problema muito sério se separasse da mulher. Sim. E se para a formação o diaconato, se durante a formação para a esposa for um problema, isso for um problema para o casal, então é pedido que se desaconselhe realmente a continuar, né? Porque Não, se ela não der o consentimento formal Além e disso, final, né? ele não se ordena. Aliás, a esposa dá o consentimento 2 vezes, para entrar na escola diaconal e para poder ordenar. São nesses 2 momentos E é aí consentimento mesmo. de próprio É dizer punho. eu quero ou eu não quero. Se ela dizer não quero o arcebispo, nenhum bispo ordena. É isso mesmo. Bom, Vamos enfim, então ao Gênesis. Então. Encontro aqui a leitura, padre. Não. Mas fazer se você uma pede apresentação? para eu falar sobre o Gênesis, eu teria que falar uma introdução longa, como fiz mais ou menos com a ressurreição, a respeito desses 11 primeiros capítulos, antes de começar a etapa patriarcal, que seria o início da história sagrada de Israel. O Gênesis, como todos os 5 livros do Pentateuco, quais são eles? Olhe meu dedo aqui. Primeiro, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levítico. Estão vendo o dedo do meio? Este é o mais importante. Levítico. Números e Deuteronômio. Tradicionalmente, desde antes de Cristo, passando por toda a época patrística e toda a Idade Média, se convencionou dizer que Moisés havia escrito o Pentateuco todo inteiro. E, portanto, estes 11 capítulos do Gênesis também. Foi somente a partir do século XVI, bem, uma outra voz já no final da Idade Média, mas vozes peregrinas, sozinhas, mas a partir do século XVI e do Renascimento, começaram a surgir indícios de que o Pentateuco não podia ter sido obra de uma só pessoa. Dublagens, repetições, incongruências, tensões e até mesmo certas contradições. Tudo isto começou quando, com a Renascença, este livro aqui começou a ser estudado como um livro outro qualquer, e não um livro caído do céu, simplesmente inspirado pelo Espírito Santo e livro eclesiástico e ponto final. Foram surgindo estes indícios. De início, se procurou imaginar que havia uma corrente teológica chamada javista, porque chamava a Deus de Yahvé, e uma corrente eloísta, porque chamava a Deus Elohim. A esta se teria agregado mais tarde uma corrente chamada sacerdotal,
do alemão Priester Codex, para aquilo que é estritamente litúrgico ou tem a ver com as nuances e as minúcias da liturgia e dos sacrifícios do Templo de Jerusalém. E, finalmente, o Deuteronômio, que teria uma estrada própria. Bem, esta teoria já estava sendo levantada durante o período, já estava em embrião na Renascença, se tornou mais forte ainda no Iluminismo, 2 séculos depois, e se tornou praticamente um dogma de fé a partir do século XIX, do início do século, primeira metade do século XIX, com a figura de um protestante alemão chamado Julius Wellhausen, que pôs em prática esta teoria documentária e procurou dissecar o Pentateuco em tradições. O que era javista, o que era eloísta, o que era sacerdotal e o Deuteronômio. Ele o fez. E, fazendo isto, ele, num segundo momento, precisou datar esses documentos. De que época eles eram. O primeiro documento javista, ele não teve dúvida nenhuma em datá-lo da corte de Salomão. Portanto, século X a.C., por volta de 950. O segundo, de acordo com ele, por se ressentir de uma pregação profética e já ser mais sofisticado em falar de Deus, uma transcendência maior a respeito de Deus, ele o viu nos meios proféticos do reino de Israel do Norte, no século VIII. O terceiro, o sacerdotal, ele situou no exílio. E para ele era o menos importante de todos. A religião, para ele, tinha deixado de ser uma coisa espontânea para ser uma coisa determinada nas minúcias pelo clero de Jerusalém. Vamos fazer um intervalo. Sim. E continuamos. O problema maior para Wellhausen foi quando ele precisou datar esses documentos e o datou. E os datou. Eu disse a vocês como ele os datou. Sim. Século X, século VIII, século VI e pós-exílico. Criou-se um enorme problema entre exegetas. Porque se Abraão, Isaac e Jacó viveram 1700, 1800 antes de Cristo, no início do segundo milênio, onde se costumava colocá-los antes de Cristo, a tradição mais antiga que falava deles era uma tradição distante deles pela beleza de 800 anos. Haja vista. Bem, se as coisas, para não falar das outras, são mais recentes ainda, se as coisas se põem dessa maneira, o que é que haveria de histórico no Pentateuco? Sobretudo na idade patriarcal. Uma tradição pode se conservar oralmente, sem mudanças, durante 800 anos. É muito difícil. Né? E numa sociedade onde havia apenas oralidade. Foram problemas que deixaram muitas pessoas desconfortáveis. Essas histórias não aconteceram, não se dataram, não existiram. Entre a primeira, estou sendo muito sintético e superficial aqui, para que o grande público entenda. E depois tem livros sobre isso que não acaba mais. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 1920 e 1940, houve uma fundação americana, Rockefeller, que patrocinou estudos arqueológicos no Oriente Médio. E diversas civilizações vieram à tona. E escritas puderam ser
decifradas. Os hieroglifos do Egito já tinham sido decifrados com Champollion, à época de Napoleão, início do século XIX. Mas a escrita sumérica não tinha sido ainda. E vieram à tona cidades inteiras escavadas e textos. Se você pegar um livro de história de 1910, você vê que a respeito de toda a antiguidade tem 10 páginas, porque não se sabia nada. Se você pega um livro de história de hoje, só sobre o povo sumérico, você lê uma biblioteca, porque se tem conhecimento. O problema está em que veio à tona, com toda essa escavação, com todo esse trabalho arqueológico feito por americanos, a civilização do segundo milênio e até antes de Cristo, mas não há contatos bíblicos. Nenhum evento de lá, nenhum personagem lá é mencionado na Bíblia aqui e nenhum daqui é mencionado lá. Na falta de contatos diretos, procuraram ver uma série de contatos indiretos. O estilo de vida, as viagens, o modo de proceder, e encontraram muitas coincidências indiretas, a ponto de chegarem à conclusão que o livro do Gênesis e as histórias do Pentateuco gozariam de um fundo de credibilidade. Um fundo, jamais os detalhes. Certo? E esta teoria documentária se impôs até o ano da minha ordenação. Até 1970, esta teoria documentária se impôs. De início, a Igreja Católica não a aceitou de forma nenhuma. Nos inícios do século XX, durante o pontificado de Pio X, houve exegetas que deram pulos assim. Foram suspensos, foram obrigados a não dar mais aula, suspensos de magistério, proibidos de escrever sobre esses assuntos. Foi um tempo duro para a Igreja Católica. Só no pontificado de Pio XII, antes de eu nascer ainda, em 1943, Pio XII escreveu a famosa encíclica clássica Divino Afflante Spiritu, onde abria o campo da exegese católica para os gêneros literários e, portanto, para esses estudos também. E foi aí que os católicos tiveram maioridade nos estudos bíblicos do Antigo Testamento e, sobretudo, no Pentateuco. E puderam abraçar, com a anuência do pontífice, a teoria documentária de Wellhausen e esparramaram isto, não só os protestantes nos seminários deles, mas nós católicos nos nossos seminários também. Isto nos anos 40 e nos anos 50, 60. Foi quando eu comecei a teologia. Mas, nos anos 70, esta famosa teoria documentária, que já estava, ou já tinha até adquirido direito de cidadania em exegese, ruiu. E, em poucas palavras, eu devo dizer que até hoje reina uma completa confusão no que diz respeito ao Pentateuco. Uma completa confusão. Não há 3 pessoas que falem a mesma coisa. Nos últimos anos, mas agora de 2005 para cá, começa a haver algum pequeno consenso, mas a confusão ainda está em pé. Agora, esta confusão diz mais respeito à história de Israel, que se começa no capítulo 12 do livro do Gênesis. Para os 11 primeiros capítulos, a confusão é bem menos. A grande maioria aceita que boa parte desses capítulos são de leitura sacerdotal, de escritura sacerdotal, exílio, e o que não é sacerdotal,
O javista antigo, que eu prefiro não mais chamar de javista, para não haver confusão, é um não sacerdotal posterior ao exílio. Portanto, esses 11 primeiros capítulos que vamos ver são muito tardios do exílio e até posteriores ao exílio. O exílio se deu em 587 a.C. Portanto, esses capítulos aqui são de durante o exílio ou após o exílio, após 520 a.C. O Pentateuco, como tal, foi promulgado por volta de 400 a.C., já em período persa. Portanto, isto que nós chamamos 5 livros da Bíblia, são livros tardios, escritos tardiamente por autores desconhecidos e no pós-exílio. E é o documento oficial do judaísmo do Segundo Templo, que vai de 515 até a sua destruição pelos romanos já no início da era cristã. Foi aí que surgiu o Pentateuco como fruto de reflexão e de compromisso das diversas tendências judaicas, dos judaísmos que existiram a partir do repatriamento do final do exílio. É um texto de compromisso. E por ser um texto de compromisso, as diversas facções queriam estar representadas. E aí você, de acordo com o que se diz hoje, pode entender dublagens, cada uma queria o seu texto. Ainda que o texto falasse a mesma coisa, um não é outro. Queria com a sua versão. Nós temos 2 versões da criação aí. Uma no capítulo 1, que é sacerdotal, made in Babilônia, e outra no capítulo 2, versículo 4, bem em diante até o 25, made in Judá. As duas correntes, as que vieram do exílio e as que nunca foram para o exílio, queriam estar representadas aí. Padre, e não obstante essa confusão toda, esse ainda é o livro sagrado dos judeus hoje, né? Não tenha dúvida, é o melhor, o mais sagrado dos judeus. Nós vamos ter que encerrar o programa, infelizmente, mas continuamos durante algum tempo deste ano ainda, né? Vamos aí. Um bom domingo a todos e até a próxima semana. Um bom domingo, até o nosso próximo programa. E vamos fazer o último.